as medidas que o advogado pode tomar no decorrer da investigação. Galera, uma coisa importante é a gente compreender que a investigação ela não foi feita para que o advogado tenha ampla participação. A investigação ela tem uma perspectiva, em alguma medida, inquisitiva, inquisitória. O advogado tem... Olha quem chegou, Giselda, boa noite. O advogado ele não tem uma ampla atuação. Então, a atuação do advogado normalmente é restrita, limitada. O advogado ele pode até requerer diligências, mas essas diligências devem ser autorizadas pelo delegado de polícia. Então, ele não tem direito de produzir prova, como tem em um processo penal. Tá? Vamos olhar agora os principais tópicos. Então, vamos conversar sobre as principais características de uma investigação policial, do inquérito policial, e ver quais são as principais medidas que podem ser adotadas no âmbito de uma investigação criminal. Depois a gente dá uma olhadinha no que especificamente o CPP fala sobre isso, porque é importante, tá? Principalmente para quem quer fazer concurso. Conhecer a letra da lei, e isso eu sei que é chato, eu sei que vocês não gostam, ninguém gosta, mas conhecer a letra da lei, ver o que consta no Código Penal, no Código de Processo Penal, é fundamental para que a gente consiga saber que tipo de questão pode ser cobrada e qual é a resposta que a gente deve fornecer ao examinador. Então vamos à luta. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Galera, estão enxergando aí? Alguém só me dá um sim. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá. Olha só. Primeiro, o que é o inquérito policial? Coloquei um conceito aqui para a gente conseguir ter essa explicação, para que a gente consiga também ficar com isso registrado. O inquérito policial, ele é, e aí a gente vai analisando as características, tá? Ele é um procedimento administrativo. O que significa dizer que ele é um procedimento administrativo? Ele é um procedimento que não é judicial, ele não é um procedimento judicializado, ele é um expediente administrativo. A natureza jurídica do inquérito policial é administrativa. E isso gera um problema grande pelo fato de que a maioria da doutrina e a maioria da jurisprudência considera que não existe nulidade em inquérito policial, justamente pelo fato de não ser um expediente judicial. Então imagina, e também pelo fato de que eventual irregularidade no inquérito policial não contaminaria o processo. Então olha só, se a gente imaginar aqui que uma série de barbaridades ocorram, melhor dizendo, em um inquérito policial, mesmo que nós tenhamos comprovação dessas barbaridades, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que isso não contamina a ação penal, que são expedientes autônomos, tá? Isso é importante da gente lembrar. Embora nós já tenhamos manifestações no sentido de que é possível trancar inquérito policial por ilegalidade, mas isso é muito raro. Nós tivemos algumas operações, se eu não me engano, a Operação Castelo de Areia, em que o STJ reconheceu que havia diversas ilegalidades em inquérito policial e que tudo que existia naquele procedimento de investigação não poderia conduzir a um resultado adequado. Então, o ministro relator afirmou com todas as letras que era um expediente natimorto, ou seja, não poderia gerar nada de frutífero, nada de resultado aceitável, e acabou trancando aquele inquérito. Mas então, natureza jurídica do inquérito policial, natureza administrativa. Segundo ponto importante, ele fica situado na fase pré-processual, né? Então a gente tem que ter isso muito bem claro. O inquérito policial ele é uma medida, ele é um instrumento de investigação. Depois do inquérito policial, normalmente, é que se estabelece a fase processual. Então aqui nós não temos ainda um processo, nós não temos algo que está andando para fins de verificar a responsabilidade penal do sujeito. A responsabilidade penal é verificada num processo criminal. E o inquérito policial ele é presidido pelo delegado de polícia ou pelo delegado federal, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais, a fim de propiciar o ajuizamento da ação penal. Então, a finalidade, o objetivo do inquérito é subsidiar
elementos, fornecer elementos para subsidiar o exercício da ação penal. Quem que exerce a ação penal, quem que exerce o direito de ação penal normalmente, na maior parte dos casos, nas ações de iniciativa pública, o Ministério Público, né, galera? Ó, chegou o Maurício agora. Boa noite, Maurício. O Ministério Público, né? Beleza? Que exerce o direito de ação. Então, o inquérito, ele tem como finalidade reunir elementos sobre a prática de um crime para possibilitar o início do processo, para possibilitar o start do processo. Então, tudo que é produzido aqui é remetido para o Ministério Público, e aí o Ministério Público, caso se convença de que há indícios de autoria e de materialidade, oferece uma denúncia. E aí isso dá início à ação penal. Então, a gente não pode confundir. Oi, pois não. Uma pergunta que pode ser que seja meio aleatória, assim, mas eu queria só fazer uma comparação entre um boletim de ocorrência para um inquérito. Perfeito, Cauana. Ótima pergunta. Adorei. Olha só, um boletim de ocorrência a gente vai estudar. Um boletim de ocorrência ele é uma notícia crimes. Uma notícia crimes é quando eu dou ciência da à autoridade investigativa de que pode ter ocorrido uma infração penal. Então, como que eu posso fazer uma notícia crimes? Ou por um boletim de ocorrência, ou eu posso contratar um advogado. Daqui a pouco, se é um caso em que eu fui lesado, tem milhões ou milhares de reais em jogo por um crime que eu fui vítima. Nesse caso, como eu tenho um interesse grande em jogo, eu posso contratar o advogado para fazer uma notícia crimes. Então, o boletim de ocorrência, ele é isso. Aqui, a gente tem um BO. Por quê? A gente tem um boletim de ocorrência, que é feito normalmente na delegacia de polícia. Esse boletim de ocorrência serve como uma notícia crimes. Eu dou ciência para a autoridade policial acerca da possível existência de uma infração penal. E aí, esse boletim de ocorrência, Cauana, caso a autoridade policial entenda pela verossimilhança das informações contidas nele, vai dar início ao inquérito. Então, o boletim vai instaurar, a caso verossímil, né? O boletim de ocorrência vai instaurar um inquérito policial. Ótima tua pergunta. Então, a finalidade do boletim de ocorrência nada mais é do que dar início a um inquérito. Eu vou lá na delegacia de polícia e registro o fato de que eu fui furtado e que tem câmeras de segurança no local onde eu fui vítima desse crime. A autoridade policial, esse meu BO vai ter um número, a autoridade policial vai instaurar um inquérito policial para investigar esse crime. Aí vai pedir as câmeras, vai querer me ouvir, vai ouvir o porteiro, etc, etc. Agora, por exemplo, se eu registrar um boletim de ocorrência por um fato atípico, perdi um documento, sei lá, qualquer outra coisa, ou se eu registrar um boletim de ocorrência por um crime de ação penal privada e eu não representar, alguém me bateu, eu fiquei com lesão corporal leve. Você quer representar? Não. Só quero registrar o boletim de ocorrência mesmo para minha segurança. Então, isso não vai gerar um inquérito policial. Então, eu registro um boletim de ocorrência e, na maioria dos casos, esse boletim de ocorrência se transforma no inquérito policial. Ele tem um número diferente, o inquérito policial tem um número diferente. Não sei se ficou claro. Não ficou assim. Eu só queria fazer uma comparação porque eu achei que talvez fosse ser muito distinto um do outro, um ser uma coisa e outro ser outra, mas na verdade um complementa o outro, né? Exatamente, exatamente. O BO dá início ao inquérito. Fiz um boletim de ocorrência, tem verossimilhança nas minhas informações, a autoridade policial vai instaurar um inquérito para dar andamento naquele fato criminoso que eu narrei. Então, por exemplo, se a gente for, depois a gente vai ver, se a gente for contratado por alguém, por uma vítima de um crime, a gente pode fazer a tal da notícia crimes. Notícia. Só que a gente aí não precisa fazer pela via do boletim de ocorrência. Eu posso fazer um documento, uma petição bonita, esclarecendo tudo o que aconteceu, juntando provas, juntando documentos.
porque aí eu forneço mais elementos à autoridade policial. Aliás, se eu já tiver provas, eu posso fazer essa notícia crime, se eu já tiver provas suficientes e fortes sobre a materialidade e a autoria do fato, eu posso fazer essa notícia crimes diretamente para o Ministério Público, porque a gente vai ver em seguida, uma das características do inquérito policial é que ele é dispensável. Então, olha só, o inquérito serve para subsidiar o Ministério Público de elementos suficientes para oferecer a denúncia. Essa é a finalidade principal do inquérito, é de dar força, de dar elementos informativos para o Ministério Público fazer a denúncia. Se eu, vítima, já dou direto para o Ministério Público esses elementos informativos, o Ministério Público nem precisa de inquérito. O inquérito, então, se torna dispensável. Outro ponto importante aqui. No inquérito policial, normalmente não se produzem provas, tá? Nós temos elementos de investigação ou nós temos elementos informativos. Por que não se produzem provas? Porque no inquérito policial, a defesa e o contraditório são limitados. Então, tudo que se produz aqui não é, digamos assim, submetido ao contraditório e ampla defesa. Se o delegado resolve ouvir uma testemunha, ele ouve essa testemunha sozinho. O réu e o seu defensor não participam. Se ele quer fazer um requerimento, pedir um ofício, ele pede, ele não precisa avisar a defesa para rebater esse ofício. Por isso que nós não temos aqui provas, normalmente. Então, tudo que é produzido no inquérito deve ser repetido para se tornar prova no processo. Então, digamos que uma testemunha tenha sido ouvida aqui no inquérito, essa testemunha vai ser ouvida depois, caso alguém queira, né, caso seja conveniente para o esclarecimento do fato, no processo. E aí sim, no processo, na audiência, vai ter o Ministério Público, vai ter o réu e vai ter a defesa, que vai poder exercer o contraditório e a ampla defesa. Nesse momento, então, se forma a prova testemunhal. Claro, né? Se nós estivermos diante de uma prova irrepetível, uma prova antecipada, por exemplo, um auto de necropsia, então a pessoa morreu, tem que realizar a necropsia naquela pessoa antes que o corpo, né, apodreça. Então vai ocorrer o que se chama de contraditório postergado ou contraditório diferido. Aquela prova, por ser uma prova irrepetível, uma prova antecipada, ela serve como prova e o contraditório é feito aí no processo. Então depois, se eu não concordo com aquele auto de necropsia, eu, réu, tenho o direito de impugnar, de contratar um perito para emitir a sua opinião, digamos assim. Tá, galerinha? Aqui, atribuição investigativa. Quem deve investigar crimes é a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, a depender da competência da infração penal que está sendo investigada, tá? E o delegado de polícia é a autoridade responsável pela condução do inquérito. O delegado de polícia ele é o presidente do inquérito policial. Então, quem vai determinar quais as diligências a serem realizadas é o delegado de polícia. E aqui eu reitero um ponto que a gente já conversou. A defesa tem o direito de pedir diligências? De pedir tem, mas ele não tem o direito de fazer as provas. Então, fica a critério do delegado de polícia se ele vai conceder ou não o que eu estou pedindo. Sei lá, eu sou defensor do investigado, e aí eu peço para ouvir uma testemunha, ou peço para que seja oficiado o EPTC para que forneça as imagens de determinada câmera. O delegado não é obrigado a acolher o meu pedido, ele pode indeferir e nem precisa me dar muita explicação, porque eu não tenho direito de fazer esse pedido. Tenho direito ao resultado desse pedido, melhor dizendo. Vamos adiante, galera. Depois, algumas características aqui sobre o inquérito policial. O inquérito policial, ele é escrito ou formal, significa que as diligências que nele são realizadas devem ser formalizadas. Não é possível um inquérito oral. Eu não posso simplesmente registrar em áudio, sem tomar nota, sem levar a termo as diligências que estão sendo praticadas. Claro, agora tem se admitido, né, as oitivas gravadas. O que não pode é só realizar a audiência ou o ato sem que tenha sem que tenha ocorrido a formalização desse ato. Então precisa ficar um registro do que foi feito, até mesmo pelo fato de que o inquérito, quando encerrado,
vai ser remetido para o Ministério Público e o Ministério Público precisa olhar e entender o que aconteceu. Precisa ver quais foram as diligências, quais foram as medidas adotadas e o que houve, qual foi a conclusão daquele inquérito. Então, todas as diligências devem ser formalizadas. Nós não temos a possibilidade de se realizar um inquérito oral. Segunda característica, o inquérito é inquisitivo. Ele não admite contraditório e a defesa não é ampla, a defesa é limitada. Aquilo que nós dissemos. É muito comum de autoridade policial tocar o inquérito sem que o investigado saiba o que está acontecendo. Aliás, galera, um erro muito comum, acontece muito, é o seguinte: o cara recebe uma intimação para comparecer. Primeiro de tudo, ele recebe uma intimação para... Não é intimação. Ele recebe um convite para esclarecimentos. Chega na casa dele lá um convite para esclarecimentos, feito pela delegacia de polícia. Galera, não é uma boa notícia. Receber esse convite aí não é uma boa notícia. Bah, ninguém me convida para nada, que legal, o delegado tá me convidando. Não, não é legal, não é bom. Por quê? Convite para esclarecimentos, no mais das vezes, significa que você está sendo investigado por alguma coisa. Então, o que é comum de acontecer? O cara recebe esse convite, vai até a delegacia, presta os seus esclarecimentos e esquece. Então, o cara vai lá, a polícia pergunta: boa tarde, muito obrigado por ter atendido aqui. É uma conversa rápida, a gente só quer saber o que aconteceu, fica tranquilo, não precisa nem de advogado. Tem esse caso aqui, sabe alguma coisa? Já ouviu falar? E o cara vai, fala e tal, pum, sai bem tranquilo. E aí pergunta para ele: e aí, cara, o que houve? Como é que foi lá na delegacia? Deu tudo certo? Ah, sim, deu tudo certo, não deu nada, tá resolvido. Passa ali 3, 4, 5, 6 meses, um ano, o que acontece? O cara é denunciado. Por quê? Porque o expediente investigativo segue tramitando de forma inquisitiva. Ele não é intimado para nada. Se eu quiser saber o que está acontecendo no inquérito, eu tenho que ir até a delegacia, pedir autorização para acessar os autos e muita coisa ainda que pode estar em andamento, muita diligência que pode estar em andamento, pode não ser fornecida para mim. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, tá? Se o cliente... É muito difícil do cliente contratar nesse caso, se é um cliente que não tem instrução. Ah, eu recebi uma intimação aqui para prestar esclarecimentos. E aí, se o cara não é um cara muito ligado, o cara não está preocupado, ele vai levar nas coxas. E aí ele vai ser ouvido na delegacia e vai esquecer, vai achar que está tudo resolvido, quando na verdade o inquérito está correndo e a revelia dele, porque não tem ninguém acompanhando. Então, contratar um advogado para acompanhar o inquérito policial é fundamental, é muito importante, porque uma vez feitas as diligências, sem a participação da defesa, uma vez realizadas as provas e os elementos informativos sem a participação da defesa, é muito difícil de desconstituir essa verdade. É muito difícil de conseguir modificar aquilo que foi criado à revelia da defesa. Tá, galera? Depois, terceira característica, o inquérito policial é oficial, ou seja, somente pode ser realizado por órgãos oficiais. Isso significa que um particular não pode fazer uma investigação? Não, claro que pode. O particular pode sim fazer uma investigação, só que essa investigação não vai se chamar inquérito policial. Então vamos lá, vamos imaginar um caso. Vamos imaginar que eu tenha uma empresa aqui no escritório. Eu suspeito que o Guilherme está desviando dinheiro do escritório. Suspeito que o Guilherme está cometendo fraudes. Suspeito que o Guilherme está cometendo algum crime. Eu posso fazer uma investigação para descobrir se isso é verdade? Eu começo a registrar tudo, eu começo a documentar tudo, eu começo a pegar todas as informações e eu me convenço de que, de fato, há essa infração penal. Eu posso fazer isso? Posso. Isso é comum nas empresas. Tem setores de auditoria, tem setores de compliance que tem como finalidade, como objetivo, fazer essas investigações para identificar se há ou não infrações penais sendo cometidas. Só que essas investigações internas não podem ser chamadas de inquérito policial. Mas não significa que essas investigações não podem ser utilizadas. Até porque, como a gente viu, o inquérito policial é dispensável ao Ministério Público. Então, se eu chego com o meu dossiê aqui pronto, cheio de informações relevantes,
Marco um horário com o promotor de justiça e entrego na mão dele. Doutor, olha só, aqui está tudo que o senhor precisa. Aqui tem toda a investigação que o senhor precisa para oferecer uma denúncia. Ele pode, no dia seguinte, oferecer a denúncia? Pode. Ele não precisa requisitar a instauração de inquérito policial. Claro que o mais comum é que haja inquérito policial, é o expediente padrão de investigação, mas ele não é obrigatório, ele é dispensável. Então, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia sem instauração de inquérito policial. Galera, um ponto muito importante, que é bom a gente ter uma atenção especial aqui, é o artigo 28 do Código de Processo Penal. Se eu perguntar para vocês quem pode arquivar o inquérito policial, a gente viu que o presidente do inquérito policial é o delegado de polícia. Pode o delegado de polícia arquivar o inquérito policial? Se a Cauana registra um boletim de ocorrência lá, dizendo que que houve um crime contra ela, chega no final, o delegado de polícia não se convence da versão da Cauana. Olha, finalizei esse inquérito aqui, pelas provas que eu colhi, eu acho que não tem, acho que a Cauana mentiu. Eu acho que não temos nenhum crime. Pode o próprio delegado arquivar o inquérito? Não, não pode. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial. Quem que pode arquivar, então? Atualmente, quem pode arquivar é o juiz, nem o Ministério Público. O Ministério Público, caso se convença de que não houve crime, requer o arquivamento e o juiz chancela esse arquivamento. Essa é a orientação que sempre foi vigente no nosso ordenamento jurídico. Ela está no artigo 28, com a redação antiga. Mas nós tivemos a modificação no artigo 28 pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964, lá em dezembro de 2019, mudou o artigo 28, que está com a seguinte redação. Olha só, vamos comparar as duas redações. Vamos primeiro ver a redação atual e depois a gente vê a redação anterior. Então aqui, essa redação aqui de baixo. O porquê? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Esse é o novo artigo, nova redação do artigo 28. Vamos olhar a redação antiga. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, nós temos duas possibilidades. De acordo com essa redação, a autonomia para arquivamento do inquérito é do Ministério Público. O Ministério Público é que vai arquivar o inquérito policial. De acordo com essa redação, a autonomia para o arquivamento do inquérito é do juiz. O Ministério Público requer o arquivamento e o juiz, caso concorde, arquiva. Caso não concorde, ele deve encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça. E aí o Procurador-Geral de Justiça tem três alternativas. Primeiro, ele pode ele mesmo oferecer a denúncia. Segundo, ele pode designar outro promotor para oferecer a denúncia. Ou terceiro, ele pode insistir no pedido de arquivamento. Se ele insistir no pedido de arquivamento, aí o juiz não tem o que fazer. O juiz é obrigado a atender. Tá, Felipe, mas tu não disse que atualmente quem arquiva o inquérito é o juiz, só que o artigo que tu deixou aqui sem estar riscado é o artigo que diz que o Ministério Público é quem tem a responsabilidade pelo arquivamento do inquérito. Pois é, galera, ficou essa loucura, porque a Lei 13.964 revogou o artigo 28 antigo e inseriu a redação nova. Só que nós temos vigente uma decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, que suspendeu a eficácia de alguns artigos da lei do pacote anticrime, alguns artigos do Código de Processo Penal, dentre os quais está o artigo 28. Então,
embora se a gente for abrir agora o nosso Código de Processo Penal, botar ali no site do Planalto, CPP atualizado, encontrar essa redação está com a sua eficácia suspensa por conta de uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que tomou posse, aliás, como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, está valendo a redação antiga. Meu Deus, olha a flecha que eu fiz. Que é isso? Tá valendo a redação antiga, então, tá, galera? Segue como foi, como sempre foi. O Ministério Público pede o arquivamento, se o juiz não concorda, ele manda para o procurador-geral. E aí, se o procurador-geral insiste no arquivamento, o juiz acolhe, se não, o procurador-geral designa outro promotor, ou ele mesmo oferece a denúncia. Alguma dúvida, galera? Então, vamos seguir aqui. A polícia tem um prazo para concluir o inquérito policial. Qual é o prazo? Em regra, o prazo é de 10 dias, se o investigado estiver preso. O sujeito foi preso em flagrante. A polícia tem 10 dias para concluir esse inquérito. Se o sujeito está solto, o prazo é de 30 dias. Essa é a regra, tá? A regra contida no Código de Processo Penal. O que acontece se a polícia não terminar dentro do prazo? Olha, rigorosamente não acontece nada. O que pode acontecer é de algum juiz reconhecer o excesso de prazo. Então, se o cara está preso lá há 20, 30 dias e o inquérito não foi concluído, é possível que o juiz conceda a liberdade, relaxe a prisão do sujeito por excesso de prazo. Mas não é muito comum, tá? Isso não é muito frequente, não é algo automático. Quais são as exceções para esse prazo que a gente viu? Os crimes de competência da Justiça Federal têm 15 dias para terminar o inquérito se o sujeito estiver preso e 30 dias se o sujeito estiver solto. Prazo dos crimes da Lei de Drogas. Qual é a Lei de Drogas? É a Lei 11.343 de 2006. Opa! Prazo de 30 dias para iniciado preso e 90 dias para iniciado solto. Esses prazos podem ser duplicados. Então, a gente tem um prazo bem maior aí, né, do que o prazo comum do CPP. E nos crimes contra a economia popular, nós temos 10 dias, tanto para o investigado solto quanto para o investigado preso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos artigos de lei que estabelecem esses prazos. Regra geral, o artigo 10º do Código de Processo Penal diz que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Regra geral do CPP. Depois, artigo 66 da Lei 5010, o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Artigo 51 da Lei 11.343, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto, e o parágrafo único estabelece a possibilidade de duplicação do prazo. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz ou via o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Nos crimes contra a economia popular, o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1521. Os atos policiais, inquérito ou processo iniciado por portaria deverão terminar no prazo de 10 dias. O mais importante aqui pra gente, galera, é a Lei de Drogas e a regra geral do CPP, tá? Isso é o que acaba aparecendo mais. Os outros exemplos a gente sabe, a gente tem conhecimento, mas não é algo que seja corriqueiro. E o termo circunstanciado? Quem já ouviu falar em termo circunstanciado? Afinal, o que é o tal do termo circunstanciado? Termo circunstanciado é um substituto para o inquérito policial nos casos envolvendo infrações de menor potencial ofensivo. O que são infrações de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não superem 2 anos. Como é que tu sabe disso, Felipe? Eu sei disso porque isso está escrito lá no artigo 61 da Lei 9.099.
Qual que é a Lei 9.099 mesmo? É a lei do JEC, do Juizado Especial Criminal. Então, o artigo 61 da Lei 9.099 estabelece quais são as infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo e que, portanto, devem observar o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Olha o que diz o 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, todas as contravenções penais, tá, galera? Qualquer contravenção penal é uma infração penal de menor potencial ofensivo, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, se eu estiver diante de uma infração penal dessa natureza, o rito a ser adotado é o rito sumaríssimo. E deve ser processado, portanto, perante o Juizado Especial Criminal, o GCRIM. E aí tem uma série de benefícios, né? Uma série de atos referenciados exclusivamente ao GCRIM. O que precisa constar no termo circunstanciado? Deve conter a narração sucinta do fato delituoso, a identificação do autor do fato, da vítima e das testemunhas, juntada do boletim médico e das perícias necessárias para comprovar a materialidade. Só uma curiosidade aqui para a gente não esquecer. Quando eu falo em infrações penais, eu estou falando aqui, a expressão infrações penais, ela engloba tanto as contravenções penais, quanto os crimes, tá? Para a gente entender isso. Infrações penais é mais amplo do que crime ou do que contravenções penais. As infrações penais abrangem tanto as contravenções quanto os crimes. Eu tenho que saber, então, que contravenção penal é uma coisa e crime é outra. Nós temos uma lei específica para as contravenções penais, a Lei das Contravenções Penais, e os crimes estão espalhados, né, no nosso código, na parte especial do Código Penal, e também nas leis especiais, nas leis extravagantes. Um detalhe sobre o termo circunstanciado é que a polícia ostensiva, a polícia militar, pode lavrar termo circunstanciado, tá? Então, o TC é o que é gerado quando nós nos deparamos aí com uma infração penal de menor potencial ofensivo. Vamos adiante, galera. Beleza. Agora, que tipo de atuação o advogado pode ter no inquérito policial? Na prática agora, nós estamos na cadeira de prática. O que eu posso fazer lá no meu escritório no âmbito do inquérito policial, no âmbito de uma investigação policial? Eu posso ser contratado para fazer o quê? Que tipo de atuação eu posso ter? Não é uma atuação muito ampla, lembra que eu já tinha falado para vocês, a gente não tem muito espaço para trabalhar no inquérito policial, mas o que a gente pode eventualmente realizar? Temos aqui algumas medidas para impulsionar a instauração do inquérito policial. Essa primeira aqui, um requerimento de instauração de inquérito policial, é justamente o que nós vínhamos conversando, que a Cauana tinha mencionado. O requerimento de instauração de inquérito policial nada mais é do que uma notícia crimes, ou uma notícia de crime, que nada mais é do que um boletim de ocorrência. Se eu acho que somente um boletim de ocorrência é insuficiente para narrar o meu fato, para instruir o meu fato, para juntar documentos suficientes para que o meu fato seja adequadamente compreendido, eu posso formular perante a autoridade policial um requerimento de instauração de inquérito. Então eu venho e explico para a polícia, senhor delegado, eu fui vítima de um crime, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu acho que esse crime é um estelionato, se amolda no artigo 171, então eu relato os fatos, eu digo ali qual é a capitulação jurídica do fato que eu acredito ser a correta, e o mais importante, eu requeiro diligências. Por isso que é tão importante a notícia crimes num caso importante, num caso relevante, um caso que talvez possa gerar
a recuperação de um prejuízo, digamos assim, porque eu posso indicar e pedir diligências. Olha só, eu acho que se você, delegado, oficiar IPTC e pedir a câmera da rua tal, pode me ajudar. Eu acho que se você ouvir aquela testemunha tal, pode me ajudar, porque ela pode esclarecer. Eu acho que, sei lá, se você pedir para o banco fornecer tal documento, você vai ver que tem uma assinatura falsa. Então, eu posso, no meu requerimento de instauração, já sugerir várias diligências que podem vir a ser úteis para a autoridade policial na elucidação do fato, no descobrimento daquela verdade relacionada àquele fato, tá? Então, com o requerimento de instauração de inquérito ou notícia crimes, eu peço para o delegado abrir um inquérito policial, instaurar um inquérito policial. Depois, eu posso também fazer a representação do ofendido ou de seu representante legal. O que é representação mesmo? Vocês sabem, né, que em alguns casos nós temos ações penais de iniciativa pública condicionadas à representação. Ou seja, quem promove é o Ministério Público, mas a vítima precisa autorizar o Ministério Público a promover o andamento daquele processo. E como que a vítima vai autorizar? Por meio de uma representação. Isso é algo muito, muito, muito simples, viu, galera? A representação não exige qualquer formalidade. Inclusive, no boletim de ocorrência, não sei se alguém já registrou o boletim de ocorrência ou já viu algum boletim de ocorrência, se daqui a pouco teve estágio em algum fórum, alguma coisa assim, ou acidente de trânsito. Quando eu registro o boletim de ocorrência, eu conto os fatos e ali embaixo a polícia me pergunta: deseja representar? E aí tem um campo com sim e um campo com não. Se eu marco sim, beleza, está feita a representação. Percebam que eu não preciso de nenhuma formalidade, não preciso de uma petição para isso. Basta que conste essa informação em algum lugar, está feita a representação. Eu, como advogado, posso eventualmente, né, me manifestar, fazer uma petição consignando a representação. Inclusive, o pacote anticrime, ele modificou a natureza jurídica do crime de estelionato. Lembram o crime de estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisava de autorização de ninguém para se promover a denúncia. Agora, o estelionato, na maioria dos casos, existem algumas exceções, é o caso de ação penal pública condicionada à representação. Então, já vi alguns inquéritos que a própria polícia está intimando, o próprio delegado está intimando as vítimas para que representem. O inquérito começou a tramitar antes da modificação da lei, era ação penal pública incondicionada. A lei modificou a natureza da ação para ação pública condicionada à representação. Agora, a delegacia está intimando as vítimas e o Ministério Público está intimando as vítimas para representar. Então, eles só vão lá e assinam. Quer representar? Quer. Sem qualquer formalidade. Não se exige maiores formalidades para representação. Agora, uma coisa importante é que eu tenho 6 meses para fazer essa representação, senão eu perco o meu direito, caduco o meu direito. Então, por exemplo, um acidente de trânsito que gera uma lesão corporal de natureza leve. Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Registro o boletim de ocorrência e eu digo que não quero representar. Posso mudar de ideia e representar depois? Posso. Eu tenho 6 meses, a partir de quando eu sei quem é o autor do fato, para fazer essa representação. Se passar os 6 meses, aí caduca o direito de representação, não tem mais direito de tocar adiante aquela ação penal. Eu posso me retratar da minha representação, mudar de ideia. Fui lá, registrei o boletim de ocorrência, disse que não queria representar. Depois eu mudo de ideia. Não, quero sim representar, vou lá e represento. Eu posso mudar de ideia de novo? Eu quero agora me retratar da minha representação. Pode, se não for até o momento do oferecimento da denúncia, pode, tá? Antes de ocorrer o oferecimento da denúncia, é possível a retratação da representação. Cuidado para não confundir aqui, tá?
oferecimento é diferente de recebimento. Então, a regra é que o oferecimento seja o momento adequado para possibilitar a retratação da representação. Show! Então, essas são as medidas que a gente tem para impulsionar a instauração e o andamento de um inquérito policial. Depois, nós temos algumas medidas aqui do indeferimento da instauração. Se eu peço para que o delegado de polícia abra o inquérito, instaure um inquérito e ele indefere o meu pedido, Felipe, não vou instaurar inquérito nenhum, isso que tu me relatou eu acho que não é crime, acho que tua narrativa está muito fraca, eu não vou perder meu tempo com isso. E ele indefere o meu pedido. O que eu posso fazer? Eu posso apresentar um recurso administrativo para o chefe de polícia. Então eu apresento um recurso inominado para o chefe de polícia. Senhor chefe de polícia, eu requeria a instauração de um inquérito policial, o delegado tal indeferiu meu pedido. Só que eu acho que ele está errado, porque as minhas informações são verossímeis, eu estou diante de um fato típico, estou diante de um fato criminoso, então eu acho que o inquérito deve ser instaurado. Posso apresentar esse recurso. Depois, é possível também algumas medidas para garantir o contato com o investigado preso, se porventura o sujeito foi preso, o cliente foi preso, e o advogado não consegue conversar com o advogado. A autoridade policial não permite que o advogado converse com o cliente, com o sujeito que está preso. Que tipo de providência pode ser adotada? Um mandado de segurança. Eu posso impetrar um mandado de segurança para o juiz, dizendo que fui constituído para atuar na defesa do fulano, do cliente, só que a autoridade policial não permite que eu tenha acesso a ele, não permite que eu tenha contato com ele. Isso gera uma violação ao direito líquido e certo do defensor e do sujeito, que é de estabelecer esse contato. Então eu posso impetrar um mandado de segurança. Que cuidados eu tenho que ter quando eu falo em mandado de segurança, galera? O mandado de segurança, ele é uma ação constitucional feita para tutelar um direito líquido e certo, e um direito pré-constituído. Então eu não posso pedir para produzir provas no mandado de segurança. A minha prova tem que estar já produzida. Eu tenho que ter uma prova do meu direito de líquido e certo, da minha violação ao direito líquido e certo. Então eu tenho que ter uma prova que demonstre que eu não consegui ter acesso ao cliente. Um vídeo, um requerimento no qual eu peço e o delegado indefere, alguma coisa que efetivamente comprove para os julgadores que aquele direito líquido e certo foi violado, tá? Isso é importante. Depois, medida para garantir a realização de exame de corpo de delito. Lembra, né? Que eu posso pedir para o delegado que ele faça alguma diligência, só que ele pode indeferir minha diligência. Então, se eu peço, por exemplo, para que seja realizado o exame de corpo de delito na vítima, no réu, sei lá, acusam o meu cliente de estupro e o cara nega e, inclusive, ele quer que a vítima submeta ao exame de corpo de delito para provar que não houve nenhuma espécie de conjunção carnal ou nenhuma espécie de violência sexual. E a autoridade policial indefere. Eu posso tentar atacar esse deferimento com base em um mandado de segurança. Ou, se o sujeito alega que foi agredido pela polícia, não é realizada audiência de custódia. Vocês lembram da audiência de custódia? A audiência de custódia é uma audiência que deve ser realizada logo após a prisão para verificar se houve alguma espécie de abuso policial. Então, o sujeito é preso, em seguida, esse sujeito que é preso deve ser levado à frente do juiz para que o juiz verifique se existiu, se há indicativos, se há indícios de que o sujeito sofreu alguma espécie de violência policial. Se eu peço para que isso aconteça, não teve audiência de custódia, o cara está alegando que houve algum abuso, eu protocolo um pedido para que seja realizado o exame de corpo de delito, porque aí o exame de corpo de delito vai mostrar se o cara está machucado ou não está machucado, se houve alguma agressão ou não houve alguma agressão, e o delegado indefere. Eu posso também aí impetrar um mandado de segurança para tentar comprovar essa versão, tentar comprovar que houve algum abuso. Temos a possibilidade de utilizar uma medida para assegurar o direito de não comparecimento do réu, se o réu... Lembra que a gente tem lá, aqui, na ampla defesa, nós temos, né, a defesa pessoal
e a defesa técnica. Defesa técnica significa que o sujeito processado precisa estar assistido por um advogado ou um defensor público. Defesa pessoal significa que o réu tem o direito de se defender, caso ele queira, falando. Então, nós temos a defesa pessoal positiva. Se ele quiser, ele fala. Se quiser, ele produz provas. Se ele quiser, ele constitui um advogado. E temos a defesa pessoal negativa. No que consiste a defesa pessoal negativa? A possibilidade de o réu não produzir provas contra ele mesmo. Chegou no momento interrogatório, o juiz olha para ele e pergunta: você quer falar? E o cara diz: não, quero ficar quieto, quero ficar em silêncio, não quero falar nada. Esse silêncio não pode ser interpretado contra ele, porque ele está apenas exercendo seu direito de defesa pessoal na modalidade negativa. Alguns autores entendem que esse direito de defesa pessoal negativo, ele se expande também para outros atos probatórios, como, por exemplo, se o sujeito não quiser participar de uma acariação, se o sujeito não quiser participar de uma reconstituição dos fatos, se o sujeito não quiser participar de um reconhecimento. Então, a vítima quer reconhecer o cara, o juiz quer que a vítima reconheça o cara, e o cara não quer participar desse reconhecimento. Digamos que o juiz insista: não, você deve participar sim, eu vou forçar que você fique aí parado, e a vítima vai ver se reconhece ou não. É possível tentar trabalhar com o habeas corpus para ver se consegue que esse direito de defesa pessoal negativo, na modalidade de não participar de um reconhecimento, ou de uma acariação, ou de uma reconstituição, valha e o sujeito tenha assegurada essa garantia, essa perspectiva, tá? Adiante, é possível que o advogado trabalhe com uma medida para ser... Oi, pois não. Só para ver se eu entendi certinho. Então, o habeas ele só vai servir quando a minha ampla defesa pessoal for negativa. Nessa modalidade aqui, sim. Não significa que a gente não possa usar um habeas para, por exemplo, buscar liberdade. Se o sujeito foi preso, ele pode pedir a liberdade mediante um requerimento para o juiz ou mediante um habeas corpus. Só que aqui a gente está falando especificamente no caso de violação a esse direito, que aí é perfeitamente o que tu falou. No caso de violação, aqui é o direito de não comparecimento ou da violação ao direito de defesa pessoal negativa, a gente pode usar o habeas dessa forma. Mas a gente tem a possibilidade de usar o habeas para conseguir uma liberdade, para conseguir um salvo-conduto. Só que aí são formas mais vinculadas à prisão, propriamente dita. O habeas ele é quase que um coringa, a gente consegue usar ele de várias formas. Só que eu não botei aqui, porque depois a gente vai falar especificamente sobre as formas de prisão, e aí por isso que eu não botei aqui o habeas como forma de fazer com que se cesse o direito de restrição à liberdade, o direito de violação à liberdade de locomoção. Então, o habeas aqui, nessa perspectiva, pode ser utilizado dessa forma, mas não significa que a gente não possa utilizar ele de várias outras formas. Na verdade, a forma mais comum de se utilizar o habeas corpus é para conseguir a liberdade. Se há alguma ilegalidade na prisão, ou mesmo que não haja ilegalidade, se o sujeito não precisa ficar preso, porque a regra, né, de acordo com a Constituição, é que o sujeito responda em liberdade. O juiz pode prender preventivamente, e aí eu posso dizer, eventualmente, e pode ser dito num habeas corpus, que o sujeito, embora esteja respondendo o processo, não merece responder esse processo preso, porque ele não é uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal. Mas aqui eu botei esse exemplo específico. Não sei se esclareci, Cauana. Não, esclareceu sim. Obrigada. Beleza, show de bola. Então é apenas um exemplo aqui de uma forma que o habeas pode ser utilizado. O cara diz para o advogado: velho, eu não quero participar do reconhecimento, eu não quero participar dessa reconstituição, quero ficar quieto no meu canto. Faz alguma coisa. O que o advogado vai fazer? Vai tentar impetrar um habeas para garantir isso. Também não é garantia que vai ganhar, tá, galera? O tribunal pode entender: não, olha, não concordo. O direito de defesa pessoal na modalidade negativa do réu não abrange atos nos quais ele não tenha que fazer nada, como, por exemplo, uma reconstituição. Então, o tribunal pode denegar o habeas, mas o instrumento que a gente vai utilizar é esse. Depois,
Temos algumas medidas para restituição de objetos que não interessam à persecução penal. Por exemplo, se houve apreensão de alguma coisa. Eu vi um processo uma vez que eu estava no tribunal, que o cara teve a aliança apreendida. E pior que o cara estava solto, queria ver ele explicar em casa, né? Cadê a tua aliança, meu filho? Bah, a polícia pegou. Que polícia? Que polícia Esse pegou? aí tomou uma surra. Esse, com certeza. Esse aí quase pediu para ir preso, né? Não, polícia, me leva junto. Pelo amor de Deus, não me deixa aqui sozinho. É pior do voltar para casa. Exatamente. O cara pediu para ir junto. Tá, me leva junto, não me deixa sozinho aqui. Então a gente pode, aqui, para assegurar a restituição de objetos apreendidos, nós temos dois pedidos, duas possibilidades. Eu acabei não botando uma aqui. Mas a primeira é um requerimento de restituição das coisas apreendidas. Eu vou botar aqui requerimento de restituição de coisas apreendidas. Eu faço um pedido para o juiz dizendo: juiz, isso que foi apreendido não interessa para a investigação. Estava investigando por homicídio e apreendeu minha aliança, não faz o menor sentido, devolve minha aliança. Ou, se o bem é de um terceiro, apreenderam o carro, cumpriram mandado de busca e apreensão e apreenderam o carro de alguém que estava visitando o investigado. Pô, eu fui visitar, fui jantar na casa do cara e apreenderam o meu carro. Também não faz o menor sentido. Eu posso ou fazer um requerimento de restituição de coisas apreendidas para o juiz, ou eu posso impetrar um mandado de segurança. Eu tenho essas duas possibilidades. Se eu for impetrar um mandado de segurança, eu tenho que justificar. Eu tenho que dizer que essa apreensão viola o meu direito líquido e certo, e aí vale aquela mesma ideia. Eu tenho que provar, fazer uma prova pré-constituída de que o meu direito líquido e certo está sendo violado. Beleza? Alguma dúvida, galera? Por enquanto, então vamos lá, vamos seguir o baile. Adiante. Medida para promover o trancamento de inquérito policial. Vocês me chamam aí, tá, galera? Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, que eu só estou enxergando o slide. Medida para promover trancamento de inquérito policial. Lembra que eu falei para vocês que é bem difícil de trancar inquérito policial, porque normalmente não se reconhece que inquérito policial não tem ilegalidade? É muito, muito, muito difícil de que isso aconteça, mas já houve casos, e a maioria desses casos foram casos do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu ilegalidade. Um desses casos, inclusive, o ministro relator disse, né, que a medida era que aquela investigação era uma investigação natimorta, que não poderia gerar efeitos salutares ou efeitos adequados no âmbito processual, porque toda a prova estaria contaminada, e isso foi obtido, esse resultado, esse provimento jurisdicional, foi obtido numa ação constitucional de habeas corpus. Então eu posso usar o habeas também para impetrar, para tentar com que haja o trancamento do inquérito policial. Lembrando que isso é muito difícil. Botei aqui, é uma hipótese excepcional. Em que caso que isso pode acontecer? Quando for um inquérito baseado em prova ilícita, ou quando ocorrer um indiciamento somente com base em denúncia anônima, sem qualquer investigação, aí eu posso utilizar essas medidas. Como que é o nome desse habeas? Nós temos os seguintes, ó. Aqui temos o habeas corpus. O habeas corpus pode se dividir em três esferas. O habeas liberatório, que é quando eu quero fazer cessar uma prisão. Tem o habeas preventivo, quando eu estou na iminência de uma coação ilegal. Eu digo, juiz, olha só, vão implementar uma coação ilegal, me concede um salvo-conduto. E eu tenho o habeas aqui chamado de profilático ou trancativo. O habeas profilático ou trancativo é utilizado nesses casos para trancar um inquérito policial ou eventualmente para trancar um processo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Acho que estamos quase na hora que o diretor... Ó, chegou!
Professor Edson. Bem na hora que eu... Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo. Chegou aqui também o Padre Dirceu. Também está Padre conosco. Dirceu, boa noite, boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. Bem na hora que eu minimizei minha tela aqui, que eu não estava enxergando nada. Eu fico vendo o slide e não enxergo ninguém. Tá certo. Bom, estamos aqui com... Boa noite, turma. Tá? Estou aqui com o Padre Dirceu nos acompanhando nessa nossa tradicional visita, né, professor Felipe? Isso, Professor Felipe ótimo. Bertoni, então, também nosso garoto propaganda, Padre Dirceu, nosso garoto propaganda aí tivemos alguns vídeos, né, que o professor Felipe participou. Padre Dirceu, então, o professor Felipe já conhece, os alunos talvez não ainda. Padre Dirceu é o nosso novo diretor institucional, tá? O nosso diretor salesiano, tá? Ele assume, então, no lugar do... Assumiu desde o início do ano, né, Padre Dirceu? O lugar do Padre Ademir, tá? Padre Dirceu tem a palavra. Bem, boa noite, professor Felipe, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, né, nesse encontro virtual, e gostaria de saudar esse início de semestre, recordando algo que para Dom Bosco e na espiritualidade salesiana até hoje permaneceu, que é algo que Dom Bosco valorizava, que é o espírito de família. E dentro disso, ele costumava chamar as suas obras, né, que ele fundou enquanto esteve vivo, e até hoje nós salesianos temos esse costume de chamar de casa. Então, a Faculdade Dom Bosco é uma casa para nós. E a casa é o lugar da família, e o lugar onde tem a família tem a familiaridade, a confiança. Então, que a gente possa cultivar realmente esse espírito de família, que é Dom Bosco seja a casa de vocês, talvez hoje não compartilhando o mesmo espaço físico, mas compartilhando as nossas casas no ambiente virtual, que a gente possa construir familiaridade, construir confiança, crescer como pessoas, né, nas nossas várias dimensões, né, intelectual, espiritual, e que a gente possa crescer especialmente naqueles valores que nos definem como na humanidade, no sentido mais bom e puro que existe, né? Então, que a gente possa crescer como pessoas humanas. E gostaria de agradecer especialmente a confiança da turma, né, na Faculdade Dom Bosco, e agradecer também ao professor Felipe, né, por toda a dedicação e trabalho que ele tem desempenhado nesse tempo, né. Todos nós tivemos que nos reinventar, é um momento desafiador, mas com certeza nós podemos escolher aquilo que nós vamos tirar, né, de bom, de aprendizado, para um futuro melhor. Então, que vocês possam ser da família Dom Bosco, e construir esse mundo melhor todos juntos. Eu agradeço a todos e peço que Deus os abençoe. Professor Felipe, turma, uma boa noite, uma boa aula e que vocês tenham muito sucesso. Muito obrigado, Padre Dirceu. Imagina, merece. Obrigado. Bom, a minha fala segue a mesma linha, né, do Padre Dirceu, né, de agradecer. Eu já agradeci muito aos professores em outras sessões virtuais. O que nos resta, né? Os encontros e as falas são nas sessões virtuais, né? Apesar que o professor Felipe até encontrei no restaurante, né? Foi almoçar com a minha filha, numa das raras momentos de... Chegamos a almoçar no restaurante de forma muito afastada, né, professor Felipe? Com certeza. Mas já foi alguma flexibilização. Eu quero agradecer, professor Felipe, diante da sua turma, né? Todo o profissionalismo, todo o empenho, todo o compromisso, né, de vocês com as aulas remotas, né, deliberadas pela faculdade, na realidade impostas, né, pelo contexto da pandemia, pelo contexto do afastamento social. A gente, em março, lá naquele dia de março, né, num dia de março, nós dormimos com aulas presenciais e acordamos com aulas remotas. Então foi tudo muito abrupto, muito rápido, e os professores tiveram que dar conta, né? Os professores tiveram que responder.
E fizeram isso com maestria, fizeram isso com profissionalismo. Então, professores, o professor Felipe, né, vocês estão de parabéns, tá? Quero agradecer também aos alunos, a vocês, alunos, né, porque as aulas não ocorrem, né, se vocês não cooperarem, se vocês não se envolverem, se não houver o compromisso também do aluno, a seriedade do aluno com o ambiente virtual, onde a interação está ocorrendo, né. Então, quero agradecer vocês, né, esses dois grandes grupos, os principais da Faculdade Dom Bosco, o grupo de professores e o grupo discente, o grupo de alunos, pela manutenção, né, das aulas na Faculdade Dom Bosco e o bom nível de ensino que se manteve. Acredito, né, isso eu acho que dá para constatar com uma certa facilidade, que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro, em termos de metodologia, em termos de estrutura. A faculdade conseguiu se organizar melhor. Ao contrário do que ocorreu no primeiro semestre, o segundo semestre foi planejado para ser com aulas remotas, para iniciar com aulas remotas, tá? Na realidade, não só para iniciar e para finalizar com aulas remotas. Então, é nessa linha que eu quero terminar essa minha fala, de que as aulas remotas, tá, vão ser mantidas na Faculdade Dom Bosco até o final do semestre. Tá? A gente não vai retornar, né? Não é por falta de saudades de vocês, tá? É realmente por valorizar muito a vida, né? A preservação da vida, né? Então, os salesianos, a nossa mantenedora e a faculdade não vão, né? Não vamos retornar com presencialidade esse ano, tá? Queremos preservar, né? Não vamos arriscar nem uma vida. Vocês imaginem, então, as 800, né? Mais de 800 vidas que estão envolvidas aí na nossa faculdade, tá? Então, eu queria reforçar isso. Isso deve aparecer oficialmente no site na semana que vem, mas, de qualquer forma, é a posição institucional, vocês já podem, né, ter isso bem claro. A não ser, é claro, que ocorra, que é muito difícil, né, uma total inversão do cenário, né? Mas é muito complicado, mesmo que saia a vacina, que ela seja aprovada, não se vacina milhões de pessoas, né, de uma hora para outra, tá? Então é isso. Quero finalizar com uma notícia boa, tá, prezados? Foi autorizado já pelo MEC o nosso bacharelado em psicologia. Então, em março de 2021, nós teremos uma nova oferta, né? Um novo curso, um novo bacharelado sendo ofertado. Bacharelado em psicologia. Isso é um curso que vai ser ofertado pela manhã e pela noite, então ele vai ser um curso, né, irmão do curso de Direito, que também ocorre pela manhã e pela noite. Mas tão importante, mais importante do que isso, ele é o nosso curso que representa a entrada da Faculdade Dom Bosco na área da saúde. Tá? Então, isso é importante. Professor Padre Dirceu, já ia esquecendo. Temos a UFBosco semana que vem, tá? Temos o Padre Dirceu está dizendo que teve um problema de conexão. Temos a UFBosco na semana que vem. Tá? Divulguem nas suas turmas, divulguem para os seus colegas, se inscrevam, né? Vocês podem se inscrever a inscrição é no site, tá? Até 3 oficinas por cada dia, tá ok? Eu acho que são 15 oficinas ofertadas na semana que vem, virtual, é claro, pela UFBosco. Tá bem? Professor Felipe, muito obrigado. Professor Edson, eu que agradeço a visita, as boas notícias, é sempre um prazer revê-lo, em circunstâncias de trabalho, em circunstâncias também de alimentação, que eu prezo bastante. Transmita, por favor. Prezamos. Ótimo. Transmita, por favor, professor Edson, o meu abraço ao Padre Dirceu. Vejo que ele caiu a conexão dele. Mas que bom. Tá bom. Muito obrigado pela visita. Boa aula, bom semestre para todos. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Se cuidem. Um abraço. Galera,
Vamos ver aqui, ó. Olha, nas minhas contas, falamos então sobre o habeas, as formas de habeas corpus, o liberatório, preventivo e o profilático, que é para trancar ou inquérito policial ou processo. Depois, aí, na semana que vem, na próxima aula, a gente fala sobre algumas súmulas ali dos tribunais superiores sobre o inquérito policial e a gente vê também a legislação pertinente a essa parte do inquérito policial. Por hoje acho que tá bom, ficamos por aqui. A não ser que alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, conversar alguma coisa. Não, galerinha? Princípio Então é tudo isso. certo, prof. Então é isso, galera. Show de bola. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, Giselda. Tchau, Bom professor. fim de se cuidem. Até mais. Pegou um negócio na farmácia e já volta.